Aleluia. Glória a Jesus. Permaneça com seus olhos fechados. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé, ela é um espírito. Sabe, irmãos, essa canção, ela vai muito além do que uma adoração. Essa canção é uma proclamação do nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem te confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-eis com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo em salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse é o Deus quem adoramos, esse é o Deus quem buscamos, esse é o Deus em quem nós cremos. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz: a igreja de Laodiceia. Algumas semanas atrás aprendemos a respeito da igreja de Éfeso, e o Senhor dá uma palavra à igreja de Laodiceia. Para alguns que estavam quentes, outros estavam frios, e outros estavam mornos. Sabe, nessa manhã, seja quente na presença do Senhor. Nessa manhã, seja fervoroso na presença do Senhor. Ser quente e fervoroso não tem a ver com a altura da sua voz, mas com a intensidade que há no seu coração. Sabe, irmãos, nós estamos aqui brincando de pregar o Evangelho, brincando de louvar ao Senhor. Estamos aqui porque reconhecemos que há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. É impossível um justo estar na presença do Senhor e não transbordar de paz, de alegria, de convicção, de realidade. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que é o Senhor quem nos guarda. Cremos, Senhor, na Tua palavra. Cremos nas Tuas promessas. Pai, por isso estamos aqui nessa manhã, para nos render, para nos lançar em águas profundas, para alcançar terras assoladas e frutificarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua igreja seja incendiada nessa manhã, com o fervor da Tua presença, com o Teu doce Espírito, com a manifestação da Tua graça, Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada coração seja alcançado nessa manhã, que cada coração seja incendiado nessa manhã. Pai, é o que te pedimos. Pai, não precisamos de bens nem de coisas, precisamos é do Senhor. A Tua graça nos basta, o Teu amor nos suporta. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado pelas Tuas misericórdias. Obrigado pela Tua compaixão. Que guardemos o nosso coração, porque através dele rios de águas vivas fluirão. Consagre ao Senhor. Pai, eu consagro a Ti meu coração, eu consagro a Ti a minha mente, eu consagro a Ti este tempo, eu consagro a Ti a minha vida, para que ela seja usada
conforme o Senhor quiser, conforme o Senhor desejar. Por isso estamos aqui nessa manhã, Senhor Jesus, rendidos, prostrados em Teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Flua nessa manhã na presença do Senhor. Flua. A liberdade do Senhor está sobre ti. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Seja livre nessa manhã. Glória ao seu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. A graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Tem liberdade, pode tomar o seu lugar. Irmãos, eu não sei como está o seu coração nessa manhã, mas eu quero compartilhar com você. Meu coração está fervoroso pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, é impossível nós estarmos na presença do Senhor e não sermos embriagados por este momento, por essa presença. Por favor. Aleluia. Pergunta para o pessoal ao teu lado: tem fogo aí? Pergunta para a pessoa que está atrás de você: tem vida de Deus aí em você? Amém, irmãos? Nós somos canal do Senhor. Amém? Nós somos usados pelo Senhor, somos instrumentos do Senhor, e o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Glória a Deus, irmãos. Já falou bom dia para a pessoa que está ao seu lado? Fala bom dia. Fala para ela: eu sou um profeta, uma profetisa. Fala para ela, com autoridade, irmãos. Fala, irmãos. Fala: eu sou um profeta, eu sou uma profetisa do Senhor. Amém? Libera uma palavra de vida, de autoridade, de poder. Olha, o Senhor vai falar com você nessa manhã. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, irmãos? Essa deve ser uma prática, não somente em cultos, em células, mas para onde você for, sempre libere uma palavra de vida. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, no domingo passado nós ministramos a respeito do que, irmãos? Sobre o que, irmãos? Quem estava conosco aqui, levanta sua mão domingo passado. Quase todos os irmãos aqui, quase unânime. O que nós ministramos, irmãos? Sobre sementes. Aprendemos que as sementes, elas definem o quê? As nossas colheitas. Tudo aquilo que plantarmos, certamente nós iremos colher. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim de mais uma estação. Aleluia por isso, glória a Jesus. O inverno já está indo-se embora, já não tem mais menos 30 por enquanto, e glória a Deus por isso. Mas, irmãos, a questão é: o que acontece quando saímos de cada estação? O objetivo quando saímos de cada estação, irmãos, não é sair cada vez mais torto, mais cheio de pancada, todo machucado. Não, o objetivo é que cada vez saímos de estações, que nós saímos mais fortes, mais revigorados, mais transformados. Então nós chegamos a uma conclusão que para todo aquele que é chamado, para aquele que é escolhido por Deus, irmãos, Deus sempre espera algo nosso. Fala a pessoa que está ao seu lado: Deus espera algo de você nessa manhã. Deus, Ele espera uma resposta. Um dia Deus chamou Abraão, falou para Abraão: Abraão, sai da terra, sai da parentela,
sai aí da sua zona de conforto, vai para um lugar, e eu farei grandes coisas na sua vida. A promessa foi liberada, mas Deus esperou algo, uma resposta de Abraão. Abraão precisou sair da zona de conforto. Outro homem, Paulo, alguém que antes de ser Paulo era Saulo, um perseguidor nato, um fariseu puro. Então, um certo dia, andando pela estrada de Damasco, veio uma luz, um anjo, o próprio Deus, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali naquele dia, Deus chama Paulo para uma nova jornada, e ainda deu direções. Agora vá até a rua direita, procure Ananias, ele vai te instruir. Paulo foi alguém importante, sim ou não? Sim. Outro que foi escolhido, Pedro, estava pescando, voltando de uma pesca, na verdade, frustrada, não havia pego nada. E então, quando ele chega próximo de Jesus, Jesus fala: Pedro, eu poderia usar o seu barco? Está vendo que tem tanta gente aqui? Eu precisava do seu barco. E Pedro poderia dizer: Senhor, fiquei acordado a noite inteira, estou cansado, eu só quero puxar, estou frustrado, quero puxar minha rede, meu barco, amarrar aqui, quero ir para minha casa porque eu estou zangado. Mas ele pôde dar uma resposta: sim, mestre, então usa o meu barco. Então você consegue perceber, irmãos, todos os homens e mulheres de Deus, a qual Deus chamou, Deus aguardou uma resposta. Deus tem te chamado nesses dias, Deus está te chamando nessa manhã, mas Ele aguarda algo de você, Ele espera uma resposta. A Bíblia diz que o Senhor, Ele está à porta do vosso coração e bate. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é gentil, Ele é educado. O diabo, Ele é diferente, Ele não bate na porta, Ele chega chutando. Ele é aqui, cadê o Lucas? Ele é que nem a tática, Ele chega derrubando tudo, destruindo, invadindo, tomando, definindo. Mas o Senhor não, Ele chega à porta e bate. Quando eu abro, a Bíblia diz que Ele entraria, cearia e faria morada. Cear não tem a ver com alimento, ceia está conectado à aliança. Aquele que abre a porta, eu me aliançarei a este. Há uma resposta do Senhor a ser dada nesses dias, irmãos. Da mesma forma, irmãos, que quando nós plantamos sementes, nós aguardamos uma colheita, isso aponta para o futuro. Mas hoje, nessa manhã, irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: conexões que mudam destinos. Irmãos, todos nós sempre estamos conectados. Da mesma forma que as suas sementes, quando são plantadas, elas definem o seu futuro, a sua colheita, da mesma forma são nossas conexões. A minha e a sua conexão, ela vai definir o nosso futuro. Por quê? A conexão é uma das ferramentas que Deus usa para trabalhar, para desenvolver o propósito e o plano dele na minha vida. Creia nisso, irmãos. Por que você acha que você casou? Talvez alguns irmãos vão falar: eu casei porque minha esposa foi muito abençoada por Deus. Ô mulher abençoada, e por isso que eu casei. Deus queria abençoar tanto ela, que casou comigo. Olha que bênção. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 17. Diz assim: que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu que, irmãos? Companheiro. Nós precisamos ter claro em nossa mente que Deus não nos chamou para andarmos sozinhos. Deus coloca pessoas em nossas vidas para que nós podemos crescer, avançar.
se você deixar um ferro por si só, ao tempo, ele apenas enferruja. Somente isso. Mas quando você trabalha um ferro com o outro, sai faísca. Quando você trabalha um ferro com o outro, tem ajuste, tem afiação. Então nós precisamos compreender que o Senhor nos chamou para nos relacionarmos, para nos conectarmos. Mas não é qualquer tipo de conexão, são conexões que mudam destinos. Sabe, irmãos, de tempos em tempos, o Senhor, Ele vai colocar pessoas na sua vida. De tempos em tempos, o Senhor vai permitir que pessoas serão removidas da sua vida. Com qual objetivo? Para que sejamos transformados, para que sejamos mexidos interiormente. Mas pastor, então qual que é a questão? Isso é um ciclo de Deus? É um ciclo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não une pessoas, Deus, Ele une propósitos. Você não casou com o seu cônjuge, o Senhor não escolheu o seu filho com a sua característica, com o jeito que ele é, do jeitinho, simplesmente porque é uma genética. Não, a Bíblia diz que nada foge do controle do Senhor. Ele preparou, Ele é o verdadeiro arquiteto. Mas por que, Lord? Mas por que, o pastor, que o meu pai é o Ricardo? Por que o meu pai não poderia ser o senhor Roberto? Porque era o Ricardo que é a ferramenta essencial para que Deus tocasse na vida dele. Mas pastor, parece que a grama do vizinho ela é mais verde. Parece que as coisas sempre são mais simples, irmãos. Fala a pessoa que está ao seu lado, seja grato por aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Por quê? Não podemos mudar o ciclo de Deus. Não podemos mudar. Pastor, agora ficou duro. Como é que eu faço? Irmãos, peça a revelação. Deus, Ele permite. E Ele dá o seu livre-arbítrio, para que nós possamos aprender uns com os outros, para que nós possamos aceitar, para que nós possamos ser transformados. E nós temos essa oportunidade. Deus, Ele coloca pessoas e Ele te aguarda uma resposta. E aí? Vai amar? Vai servir? Vai conectar? Vai desconectar? Porque este é o ciclo eu não mudo. Mas Deus me dá permissão para definir o que pode acontecer dentro do ciclo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Irmãos, nós estamos já encerramos a nossa turma de CTL há 2 semanas atrás. Será que pode dizer glória a Deus por isso? A nossa turma de maturidade, nós temos 1, 2, 3, nós temos 3 ou mais 4 aulas somente para concluirmos também a turma de maturidade. Pode dar uma glória a Deus por isso? Em breve nós abriremos novamente mais inscrições. Não fique de fora, irmãos. Isso vai trazer transformação. Mas pastor, eu já fiz. Meu irmão, faz de novo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela se renova a cada manhã. Amém? E lá em Marcos diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um que, irmãos? Paralítico, trazido por quantos? 4, né? E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que o jazia paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz que este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito
que assim arrazoavam entre si, lhes dizes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se ele, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Irmãos, essa passagem tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando nessa manhã. Qual que era o contexto? Jesus estava na casa de Pedro. Irmãos, e a multidão sabia que assim que por onde Jesus se aproximava, irmãos, a multidão ela aglomerava. Então, Jesus foi à casa de Pedro e começou a ministrar a mensagem. Começou a pregar o reino de Deus. E as pessoas perceberam, começaram-se a chegar, e entre elas até fariseus, líderes religiosos da época se achegaram. Só que havia uma questão, havia tanta aglomeração, que dentre essas pessoas tinha um paralítico. E esse paralítico, era impossível ele se achegar até Jesus, porque a Bíblia diz que as pessoas já estavam nas portas, nas janelas, as pessoas não tinham mais espaço. E esse paralítico, ele precisava de algo, ele precisava de cura, mas ninguém se preocupou com ele. Não havia ali uma fila preferencial, não havia ali um tratamento especial. Mas então, em meio àquela multidão, a Bíblia diz que, irmãos, havia um paralítico. Quando nós falamos do paralítico, nós não podemos apenas interpretar o texto físico, porque hoje tem muitas pessoas que correm, mas estão paralíticas espiritualmente. Nem sempre a paralisia é algo físico. Tem pessoas que talvez estão há tempos paralisadas no casamento. Não, pastor, não está tão ruim não, mas não está vivendo o que deveria viver. Não, pastor, não está faltando nada não. Ou outros, pastor, eu estou na fartura. Farta dinheiro, farta saúde, farta coisa, farta isso, farta aquilo. Irmãos, mas quando aquele homem que estava escravizado pela paralisia, existia algo nele, chamava imobilidade. Ele não tinha esse direito, ele não podia. Porém, no verso 5, a Bíblia diz que quando os amigos deste homem, eram 4 amigos, eles andaram no sobrenatural, eles tiveram fé. E então a Bíblia diz que eles subiram pelo telhado. Imagina a loucura, irmãos. Imagina nós pregando aqui, do nada a gente começa a ouvir um barulho. Que bateção é essa aqui no teto? Alguma coisa está acontecendo, do nada desce um paralítico numa corda. A Bíblia diz que Jesus, ele viu a fé deles. O S significa o que, irmãos? Plural. A Bíblia não diz que Jesus viu a fé do paralítico, a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. E aqui nós temos um grande exemplo de conexões que elas vão te levar para o propósito de Deus. Eu lhe pergunto, o que seria daquele paralítico se não fosse esses 4 amigos? Ele teria alcançado? Ele teria chegado onde era para chegar? Porque se teve algo que tocou o coração deles, foi a fé. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque as conexões, elas mudam destinos. O destino daquele paralítico foi mudado por conta das conexões que ele fez. Nós precisamos ter nosso coração alinhado, nós precisamos ter visão de reino. E o que nós estamos conectados nesses dias? Não, pastor, estou conectado, eu me inscrevo lá no canal, dou meu like, dou meu joinha e dou o sininho e... Não.
No que você tem se conectado nesses dias? Em quem você tem se conectado nesses dias? Os amigos daquele paralítico os levaram para Deus. Eu lhe pergunto nessa manhã: para onde as suas conexões elas têm te levado? Para onde ela tem te guiado? Porque, irmãos, da mesma forma que o Senhor Ele coloca pessoas em nossas vidas, o diabo também vai colocar pessoas em nossas vidas. A questão não é se eu vou ter pessoas, sim ou não. A questão é o que essas conexões vão definir, o que essas conexões vão nos mostrar. Porque novamente, irmãos, Deus Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher quem são as pessoas que terão acesso na sua vida. A minha, sua vida, ela deve ser como um jardim. Irmãos, um jardim ele é guardado, um jardim ele é cultivado, o jardim ele é regado. Não dê acesso, irmãos, a qualquer pessoa, não dê acesso a qualquer circunstância, guarde. Pastor, então quer dizer que se o diabo coloca pessoas na minha vida, então as pessoas são do diabo? Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, verso 8. Diz assim: quem pratica o pecado é o que, irmãos? O que a Bíblia diz? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós precisamos ter a clareza de espírito, nós precisamos ter a convicção do reino de Deus. Irmãos, tem pessoas, elas não são do diabo, mas são usadas. Talvez vai escandalizar. Tá gravando, não tá? Tá na... Amém. Uma vez, eu bem novinho de casamento, 1 ano de casamento, e novo convertido. E aí minha mãe fez uma brincadeira comigo, brincadeira sem maldade nenhuma. Mas eu novo convertido, cheio do Espírito ali, cheio do fogo, Deus. E ela fez uma brincadeira e falou: Boris, cadê Elisângela? Eu falei: Elisângela, alguma coisa assim. Ah, ela foi trabalhar até algum lugar. Ela: ih, cuidado, hein? Aí eu falei para ela: mãe, você é portadora de Deus, portadora do diabo. Porque está sendo instrumento do diabo para trazer desconfiança, desconforto. Talvez possa escandalizar isso, mas... irmãos, nós precisamos ter clareza. Quantas vezes, irmãos, nós não podemos ser ferramentas do diabo na vida dos outros? Algumas vezes sem saber. E quantas vezes também pessoas podem ser ferramentas do diabo na sua vida? E se nós não tivermos revelação e entendimento, nós perdemos o propósito, nós perdemos a revelação. Irmãos, minha filha está aqui, ela mandou um vídeo. Olha meu pai quando dá exemplo de mim pregando, todo mundo agora sabe da minha vida. Irmãos, foi no ano passado, eu e minha esposa, nós tivemos um Peniel com a minha filha. E percebemos alguns comportamentos, e não estava condizente com aquilo que ela representava, aquilo que ela era, a identidade dela em Deus. Mas não vai ficar triste não, porque isso é testemunho, é para glorificar o nome do Senhor. Eu falei: filha, peguei o celular dela, olhei, era Snapchat, não sei o que lá, isso, aquilo, Instagram, tanta coisa. E eu e minha esposa sentamos, ficamos ali analisando, chamamos ela para conversar, tivemos um Peniel. Falou: filho, enquanto você morar conosco, quem vai definir os seus relacionamentos somos nós, é eu e a sua mãe. E tem relacionamentos aqui que elas não estão te levando para Deus. E posso te falar algo? Você está falhando.
Porque você é que tem conhecimento e revelação da palavra de Deus. Sabe o que você vai fazer? Você vai procurar essa amiga, essa aqui, essa aqui e essa aqui. E você vai procurar e falar: eu quero te pedir perdão. Porque eu deveria influenciar você. Foi ou não foi, filha? Eu deveria ser ferramenta de influência na sua vida. Mas de certa forma está acontecendo ao contrário. E eu estou falhando. Quero te pedir perdão porque eu estou errando com você. Mas tenho algo a mais. O meu propósito, meu objetivo é esse. Minhas práticas, minhas condutas são essa e essa. Se mesmo assim você me respeitar, a gente pode continuar sendo amigo. Agora, se você está buscando algo totalmente diferente disso, nossa amizade, ela não vai prosperar. E ela conversou com algumas amigas. Uma delas falou: não, eu estou junto. E sim, se arrumou novamente ali, começou a alinhar. Na minha casa, irmãos, eu decido quem entra, eu decido quem senta na mesa, eu decido quem fala na minha vida, eu decido de quem eu recebo profecia. Por quê? Porque, irmãos, existe algo da parte de Deus que chama influência. E nós podemos ser aqueles, irmãos, que vamos levar os paralíticos para serem curados. Mas nós também podemos estar sendo carregados. E a questão é: carregados para onde? Para qual propósito? Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez, irmãos, muitos aqui falariam assim: pastor, eu jamais cometeria tal coisa. Eu falarei para você: anda um ano com pessoas, com um grupo que só tem essa prática e essa conduta. Um ano. É a palavra de Deus. Não vos enganeis. As más companhias, elas vão corromper os bons costumes. Cuidado, irmãos. Nem todos vão te levar para o propósito de Deus. Ah, não, pastor, mas fique em paz que desse mal eu não sofro. É por isso que eu decidi me isolar. Eu decidi me isolar. Eu vou comprar uma chácara lá no alto do monte. Vou ficar lá sozinho, não vou falar com ninguém, não vou relacionar com ninguém, aí eu não peco. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:1: quem se isola busca seus próprios interesses e se rebela contra a sensatez. Então, irmãos, o Senhor nos criou para relacionar. O Senhor nos criou para compartilharmos. Creia nisso da parte de Deus. Amém, irmãos? Quando Paulo ele exorta a igreja de Laodiceia, ele diz a princípio dos costumes, dos princípios. O que ele percebia? Que a igreja de Laodiceia era uma igreja que ela não era quente, mas ela também não era fria. Eram pessoas mornas, pessoas apáticas, pessoas neutras a respeito do evangelho. Ele continua exortando, porque a questão era que muitos deles, Paulo precisava corrigir alguns princípios, porque alguns estavam com dúvida até a respeito da ressurreição de Cristo. Então Paulo ele entra e exorta, ministra, ensina o evangelho. Então, irmãos, a questão não é sobre amizade. A questão é sobre influência espiritual, influência mental sobre as nossas vidas. Quantos já assistiram junto com seu cônjuge um filme de romance? Meu Primeiro Amor. Quantos assistiram já junto com seu cônjuge aí? Quando o filme acaba, o que acontece? Você não fica mais apaixonado? Ou quando você assiste um filme de guerra, o filme acaba, você até levanta do sofá, até só eu quero avançar, eu quero crescer. E nós, célula pequena, após essa primeira colheita, irmãos, a célula cresceu.
Irmãos, e ganhamos muitos frutos. E a célula explodiu, gigante. 15, 18, 20 irmãos. Falei, misericórdia. E aí num outro evento que nós fizemos, evento Ponte, nós ganhamos ali, irmãos, mais aproximadamente umas 15 pessoas. Na minha casa, era uma casa, tinha 3 quartos. Então nós removemos um quarto da frente, toda a mobília. Removemos toda a mobília da sala. Pedimos o pastor lá da igreja, pastor Ricardo, nosso pastor, empresta umas cadeiras pra gente, da igreja. A gente removeu a mobília da sala, removeu a mobília de um quarto, falou, pronto, esse quarto aqui vai ser a célula Kids, e aqui vai ser a célula de adultos. Trocamos os móveis, pôs a TV instalada na parede, para não ter nada embaixo, o pessoal poder sentar, irmãos, e fervia de gente. Então chegou alguns irmãos, os novos, e eu e minha esposa começamos a dar atenção para esses irmãos. Aí os irmãos que chegaram um pouquinho anterior começaram a ficar com ciúmes. Porque agora o pastor, tá vendo? Porque agora o nosso líder, agora ele só dá atenção para esse povo, e que não sei o que lá, e nós está aqui, a gente chegou primeiro, e pipipi, e eu só percebendo. Teve um dia eu marquei uma reunião só com esse povo, falei, irmãos, vem cá, deixa eu te falar algo da parte de Deus. O Senhor não nos chamou para sermos apenas amigos e relacionar, o Senhor nos chamou por conta de um propósito. Quando os irmãos chegaram a nós, irmãos, eu para entrar, a igreja tinha se mudado de local, então toda a liderança da igreja, irmãos, eu morava na minha casa própria, eu saí da minha casa, aluguei minha casa e fui morar numa casa que era do lado da igreja, porque nós precisávamos ganhar o bairro. Falou, vamos estratégico, vamos se mudar, vamos para a próxima região, e fomos. E ali ganhamos muitas pessoas, e os irmãos começaram, pipipi, papapá, papapá. Falei, irmãos, deixa eu te falar algo. Para eu chegar em casa, descia do ônibus, aí meu irmão, olha o que eu fiz aqui, olha, um bolo de pão de queijo, dona Rosário, se ela estiver nos assistindo, olha um bolo de pão de queijo, nossa, maravilhoso. E a irmã dela, Cleide, ó, fiz isso aqui, irmão, parecia um político, chegando assim, ó, até chegar em casa, ia passando de porta em porta, na nossa rua mesmo, tinha umas 5, 6 famílias só da rua. E o pessoal, olha, ora por isso, ora por aquilo. E quando chegamos ao crescimento, começou toda essa situação. Eu reuni só esses irmãos que foram ganhando os primeiros. Falei, irmãos, vem cá, deixa eu falar algo da parte de Deus. Deus está chamando vocês para crescer, para avançar. Vocês perceberam que a gente está diante de uma nova colheita, que tem muitos frutos. Esses frutos não tem como eu suportar isso sozinho. O Senhor nos chamou para sermos uma família com um propósito. Por que você acha que o Senhor chamou vocês primeiro? Porque o Senhor está preparando vocês. E aí quando compartilho, irmãos, eu amo vocês de coração, mas se vocês estão vindo por minha causa, deixa eu te falar, me perdoa, fui eu que falhei. Porque, irmãos, vocês precisam estar aqui, é por Cristo, é por Jesus. Então eu quero pedir perdão, então, que a falha foi minha, e eu errei. E aí quando eu compartilho, eles vão, pá, agora eu entendi. Irmãos, mudou. Quando começou a se relacionar, porque, irmãos, eu confesso que alguns irmãos, tipo assim, olha lá, o Lucas, tá lá, o Lucas. Alguns irmãos já estavam começando a se estranhar, por conta de coisa boba. Mas se nós não estivermos atentos nos nossos relacionamentos, a gente se perde, a gente se frustra. Por isso nós precisamos compreender que o Senhor nos chamou para andar com propósito. O perigo, irmãos, não é estar perto de quem está perdido, mas é perder a nossa identidade. Paulo dizia, se um olho te faz pecar, arranque-o. Se um braço te faz pecar, arranque-o. Não é o caso aqui dos irmãos, mas no Brasil muitas igrejas, irmãos, são nas regiões periféricas. E tem irmãos que são presos em vícios, como drogas, entre outros. E quantos irmãos saem do encontro, nossa, que agora eu vou ganhar, vou lá, vou fechar a boca de fumo. Eu falei, deixa de ser tonto. Vai ser consolidado, vai ser trabalhado, vai ser ministrado. Porque ainda não está preparado. Se ele fosse, porque quantos foram e nunca mais voltaram? Porque não estavam preparados. Então nós precisamos ter sabedoria, irmãos. Qual guerra nós podemos entrar? Qual mesa nós devemos sentar?
Quão devo abrir o meu coração? Por quê? Porque as minhas conexões vão definir os meus resultados. Não tem como, irmãos. Alguém um dia já desejou comprar algum carro específico? Acho que é mais dos homens. E aí quando você sai na rua, tem 1 trilhão de carro, mas qual é o único carro abençoado que você vê? É o danado. É isso. Mas está passando 1 trilhão. Mas não é que você está cego. Não é que só existe esse carro. Não é que você só consegue contemplar. Você só consegue enxergar. Por quê? Porque você está tomado nisso. Então nós precisamos ter o cuidado, irmãos. Porque muitas das vezes nós podemos estar cegos nos nossos relacionamentos. Tem irmãos aqui, irmãos, que eu amo de paixão. Tem um coração assim, irmãos, imenso. E já teve irmãos que eu precisei falar algumas coisas que até eu me falei, oh meu Deus, mas tem que falar isso mesmo? Eu já dei o exemplo do Lucas, a gente falar umas verdades para ele. Falei para minha esposa, deixa a porta aberta, sobe com as crianças e tira as cadeiras da frente que eu fico dessa ponta aqui, ele fica lá no canto. Eu já tenho uns 4 metros até. Falei e vou sair correndo. Mas eu não vou falar não, porque e se ele ficar chateado? Ah, mas e se ele não gostar? Ah, mas e se... Não. Meu irmão, deixa eu falar, amo você de coração, mas meu compromisso é com a verdade. E a verdade absoluta é essa. Eu prefiro que você fique chateado comigo, zangado, porque a verdade de Cristo foi liberada, do que você conheça, como diz ali, o pastor bonzinho. Não, ele nem... é tudo tranquilo, deixa tudo acontecer. Não, irmãos. O Senhor nos chamou para ser sal e luz nessa terra. Sabe, lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, para onde você estiver, o Senhor te chamou para ser sal e luz. Sabe, por isso a pergunta final é: eu estou sendo influenciado ou estou influenciando nesses dias? Eu não estou dizendo, irmãos, talvez tenha relacionamento que você talvez tenha que cortar por um período. Talvez tenha relacionamentos que você está falhando, onde você deveria ser um dos 4 amigos que deveria carregar esse paralítico. Independente de qual lado você está, mas a questão é: estou influenciando ou estou sendo influenciado? Sabe, a nossa oração nessa manhã é para que o Senhor nos dê discernimento para amar sem perder a identidade, para conectar pessoas, não conectar na Vine Church, é conectar a eternidade, é conectar ao reino dos céus. Não é apenas conectar lá na sua célula, não, é no reino dos céus. Porque uma pessoa que é conectada no reino dos céus, irmãos, ela não desconecta da sua célula, não desconecta do seu culto, não desconecta da sua rede de discipulado. Por quê? Porque está conectado nos céus. Creia nisso. O Senhor colocou pessoas na sua vida para te abençoar, para você crescer, prosperar. Se não há crescimento, irmãos, em uma das partes, cuidado. É tempo nesses dias de nós avaliarmos nossos relacionamentos, avaliarmos os nossos pensamentos, o nosso coração, inclinar. Porque quem é o centro é Cristo. O Senhor é o centro de todas as coisas. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Queria chamar essa abençoada equipe de louvor. Os irmãos vão gravar um CD em breve. Aleluia. Sou profeta, irmãos. Amém, irmãos. Feche seus olhos. Sabe, assim como nós iniciamos o culto, dizendo que o Senhor, Ele espera uma resposta. Nessa manhã, o Senhor, Ele espera uma resposta sua. Em se conectar.
Talvez muitos não conseguem se conectar a outros, porque está desconectado de Cristo, decaiu da graça. Irmãos, isso não é vergonha, isso não é humilhação. O que é vergonha é você saber disso e mesmo assim não se posicionar. A Bíblia diz em Romanos 8:1: pois agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, nessa manhã o Senhor lhe espera uma resposta sua, não de condenação, mas é de um convite. Ele te chama a se conectar. Talvez há conexões que algumas precisam ser desconectadas, para que a do Senhor seja. Porque a Bíblia diz que não há como agradar dois senhores. Ou você agrada um e aborrece outro, ou você agrada outro e aborrece um. O Senhor está aqui nessa manhã, não para condenar, não para te julgar, mas para te dar uma oportunidade de você se conectar a Ele. Com seus olhos fechados, abra sua boca, comece a falar com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, Pai, alinhe os nossos corações, Pai, nos dê discernimento, Pai, nos dê revelação, Senhor, a respeito daqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Pai, que não sejamos, Senhor, ferramentas de julgamento, Pai, mas sejamos, Senhor, como aqueles 4 amigos, que a fé não estava somente no paralítico, mas também estava em cada um deles. Pai, que nessa manhã o Senhor levante, Senhor, levante um povo, levante uma célula, uma igreja, um corpo, Deus, de pessoas, Senhor, que são aqueles que influenciarão as gerações, que influenciarão os seus trabalhos, em sua casa, em suas famílias, nos seus relacionamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, abra os olhos, abra os ouvidos espirituais, dê discernimento. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Jesus.